O milagre de Jonas. E então veio alguns dos escribas e dos fariseus, tomaram a palavra dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse: Uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não lhe dará outro sinal, senão o do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no dia do juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é mais do que Jonas. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é mais do que Salomão. E quando um espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não encontra. Então diz: Voltarei para minha casa, de onde saí. E voltando acha-a desocupada, varrida e adornada. Então vai, leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando, habita ali. E são os últimos atos deste homem, piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Estes textos, que acabamos de ler, Mateus capítulo 12, do 38 até o 45, Jesus está nos descrevendo, o tamanho, da incredulidade do ser humano. Que mesmo na presença de Jesus Cristo, um homem que fazia milagre, um homem que curava cego, um homem que fazia mudo falar, um homem que orava e um surdo podia ouvir, um homem que orava e um leproso era curado. Mas mesmo assim, essas pessoas estavam tão envolvidas com suas práticas religiosas, Eles eram as pessoas tão religiosas que eles colocavam à prova o próprio Deus. Colocavam Jesus, como diz o outro, na parede. O senhor é filho de Deus mesmo, então nos dá um sinal aí. Aí Jesus fala, tem Jesus ali, A gente fica pensando, tantos milagres que Jesus estava fazendo. Aqui já tinha muito tempo que Jesus já era conhecido no meio desse povo. E eles pegam Jesus e falam: mostra para nós um sinal para que nós acreditemos em você. E Jesus fala: nenhum outro sinal vos será dado. Falava para eles por parábolas. Por quê? Eles se diziam tão inteligentes que deveriam interpretar a palavra. E a maioria dessas parábolas, eles sabiam o que Jesus estava falando. Todas essas parábolas, pode dizer que eles sabiam o que Jesus estava falando. E eu tenho para mim com plena convicção que a maioria desses líderes religiosos dessa época de Jesus Cristo sabia que Jesus era o Messias. Mas devido às suas altas posições, às suas altas influências com o governo, eles não queriam Jesus. Porque eles pensam, pronto, agora Jesus vem e vai mudar nossas regras todinha. Nós estamos aqui vivendo tão bem com o governo, O governo banca nossas contas. O governo coloca até certas pessoas para administrar o templo. E agora Jesus está vindo e quer mudar tudo isso. Não, nós vamos ter que refazer tudo de novo e viver por conta própria, sem a ajuda do governo. Por quê? Esse templo que esse povo que tinha nessa época de Jesus aqui, quem fez
foi um político. Foi o governador Herodes, o primeiro que tentou matar Jesus, né? Não o segundo da época de Cristo, mas o primeiro, Herodes pai. Esse homem construiu esse templo com uma beleza tão extraordinária que o povo da região tudo vinha. Era um templo altamente perfeito. Só não era perfeito por um detalhe. Porque quando exterminou esse templo, Deus fez um terremoto. E esse terremoto afundou a coluna da frente do templo. Essa só era isso, que não tinha perfeição total, esse templo. Mas ele era um templo ricamente bonito, altamente enfeitado. Mas quem fez esse templo? Os governadores da época. E por isso o medo, né? O medo desses líderes atuais dessa época. De que Jesus viesse a impor regras e o governo não aceitaria essas regras, porque o governo já estava envolvido na religião, e assim acabaria tudo. Eles seriam devastados, destruídos. Mas mesmo assim, mesmo eles tentando manter esse templo, o que eles temiam veio sobre eles, né? Porque eles só jogaram para frente essa condenação. E se eles aceitam, pode ser não, com total certeza para eles seria melhor. Porque eles teriam recusado o governo humano e aceitado o governo de Deus. Jesus é rei, independente dos judeus querer ou não. Jesus é o último rei que Israel teve, né, nessa terra até hoje. Foi o último rei, Jesus. E é o rei atual até hoje, mesmo o judeu não querendo. Esse é o rei de Israel, Jesus Cristo. Agora, esses líderes não queriam desfazer de seus privilégios com o governo, o que é meramente, né, razoável, igual ao que temos hoje. Uma igreja envolvida com governos. E esses governos ditam regras dentro da igreja. Por debaixo de um teto, por um pedido com educação, mas vai levando a igreja nos seus ombros, né? E a igreja está dormindo, pensando que a política pode salvar o cristianismo. O cristianismo não depende de política. O cristianismo é algo divino, independente de política. O cristianismo nunca será abafado. Nunca. Para que perseguição maior do que Roma fez com o cristianismo? Para quê? Como? Nunca existiu. E nunca pode se existir daqui para frente uma perseguição tão grande quanto foi a que Roma fez com o cristianismo. Agora, vai ter sim uma perseguição altamente destrutiva para o cristianismo. Mas essa destruição, essa perseguição, vai ser na grande tribulação, onde a maioria dos cristãos vão ser enganados. Porque vai vir um governo do mesmo modelo desse aqui que está contando na época de Jesus, e esse governo vai envolver as pessoas e mostrar para elas que esse governo, é o próprio Deus. Muitas pessoas vão acreditar, porque esse governo vai fazer milagres extraordinários, né? Milagres de cura e de destruição, impondo assim, né, o medo, né, e o temor a quem tentar se lançar contra esse governo, né? Mas quem tem a Bíblia na mente vai ter certeza de uma coisa: não é de Deus, é o anticristo. Assim como na época de Roma, os cristãos sabiam que esse governo não era o certo, né?
que aquela perseguição não era feita da parte de Deus, e sim da parte do diabo, assim, né, será na grande tribulação nos últimos 3 anos. Né? Por aí você pode tirar uma base que os 3 primeiros anos, esse governo mundial vai investir em ganhar a confiança dos religiosos. E com isso, vai levar muita gente à perda da sua salvação. Porque esse ato, né, será um ato de blasfêmia contra Deus. E pode-se ter certeza que a Bíblia diz que quem tiver a marca da besta, né, o número 666, que hoje temos várias interpretações para esse número, né? Quem tiver essa marca, no final dos 3 anos e meio, aonde essa pessoa estiver, só para você ter o grau de complexidade desse ato de aceitar essa marca, né? Aonde essas pessoas estiverem, aonde elas estiverem, onde? Escondido, pensando que está escondido, né? Onde elas estiverem, cairão mortas no final da grande tribulação. Quando Jesus vem, derrota o diabo, lança o falso profeta e a besta no lago de fogo. São os 2 primeiros a inaugurar o lago de fogo, né? Sem julgamento. Nessa perspectiva eu tiro um gancho, né? A besta representa o político. A besta representa os políticos. Será que os políticos vão ter julgamento ou será que eles vão junto com a besta também para o inferno, no lago de fogo, sem julgamento? Né? Fica aí a dúvida no ar. Né? Mas a besta e o falso profeta são lançados no lago de fogo. O diabo é preso por 1000 anos. E com isso, a terra entra no governo milenar de Jesus Cristo, onde um governo de total paz, né? Onde os bichos não comem bicho, ser humano não come carne, ninguém mata ninguém para comer. Então pode ter certeza que no governo de Jesus Cristo seremos vegetarianos, não existe morte, a morte está presa. Aí Jesus faz a pergunta: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a morte, onde está o inferno, o teu aguilhão? Porque a morte não vai existir. E seremos um povo, né? Seremos não, porque esse milênio é para quem escapar da grande tribulação. E pode ter certeza que será uma minoria. E será um reino, né? O reino de Jesus, igual ao que Deus criou para Adão, né? Adão não era para ter sofrimento, né? Adão era para ter uma vida de total alegria com Deus, uma vida de abastecimento divino. Deus vai cuidar do ser humano na terra. Deus vai fazer a chuva cair sem regra de tempo, de clima. Plantou, nasce. Plantou, cresce. E colhe, e come, e vive alegre, né? Então, temos que estar atento a esse texto aqui, devido, né, às igrejas, ao cristianismo estar tão envolvido na política, que estamos muito próximo dessa política, colocar o freio na boca da religião, colocar o arreio nessa religião, montar em cima dela e guiar ela com esse cabresto, com esse freio na boca, para onde eles querem. Então temos que estar muito atento com esse envolvimento direto com a política dentro das igrejas. Temos que estar atento, porque não vai prejudicar o cristianismo. Porque o cristianismo não depende do homem. O cristianismo é algo divino. E ninguém para o cristianismo. Ninguém nessa terra para o cristianismo. Muitos tentaram. Existem vários livros aí que vai dizer que muitos tentaram. Esse tal de Diocleciano, no ano 316, pensou que tinha acabado com o cristianismo, né? E hoje estamos no ano 2025 e o cristianismo continua vivo e ativo.
E esse cristianismo continua vivo por todo o planeta. E vai continuar vivo, porque ele não depende de seres humanos. Pode ser que eles consigam abafar em algum lugar ou outro, mas nunca vão destruí-lo totalmente. Nunca. Porque esse cristianismo é plano de Deus para a salvação do homem. E só basta que nós creiamos, né, em Jesus Cristo para que possamos alcançar essa salvação plena e a vida eterna em Deus através de Jesus Cristo. Para que possamos também, depois que nós morrer, ir para o céu, voltar para esse planeta. Nós vamos voltar para esse planeta. Não como seres humanos, mas como seres celestiais, assim como os anjos vivem neste planeta, dirigindo o povo de Deus, guardando o povo de Deus. Assim seremos nós, no milênio, ajudando a administração do mundo. E depois do milênio, da destruição do universo do planeta Terra, a recriação do planeta, a recriação do ser humano, estaremos em um universo altamente dirigido por Deus, onde não existe diabo, onde não existe morte, onde não existe o mal. O mal vai estar totalmente preso e aniquilado. E os seres celestiais, os seres da recriação de Deus, serão altamente bondosos, amorosos, né? Sem o mal em suas vidas. Amém? Que possamos meditar nessa palavra de Jesus Cristo, né? Onde Jesus descreve o que Ele quer de nós. Obediência. Jesus quer de nós obediência. Obediência. Certo? Deus quer de nós obediência. Obediência a quê? Obediência à palavra de Deus. Obediência às regras impostas por Jesus Cristo. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se eu amo meu próximo como a mim mesmo, não vai existir mal, porque eu não vou fazer mal ao meu corpo. Amém? Que possamos viver com essa palavra em nossas vidas, em nosso coração, para a honra e glória do nome de Deus. Fique com Deus, Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus Cristo.